Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na TV Educativa. Todas as quintas-feiras abordaremos temas diversos ligados ao bem-estar, saúde e também política. No programa de hoje, vamos às ruas responder perguntas da população sobre temas ligados à obesidade. E antes da gente ouvir o primeiro vídeo, eu gostaria de comentar com você um assunto importante sobre conceituação da obesidade. De uma maneira geral, né, é até questão de bullying, as pessoas dizem, o gordo, a gorda, o gordinho. Né? Mas nós estamos vivendo uma fase importante em que você tem que atentar para o fato de que a obesidade não deve ser ideologicamente abordada. E nós começamos a entrar por esse viés. Por quê? Porque, de uma maneira geral, os artigos que estão aparecendo na mídia, eles têm colocado a obesidade como um tema relacionado a questões ideológicas. Ninguém é culpado da sua obesidade, da sua gordura. É importante que você saiba isso. Na verdade, ninguém é gordo porque quer. Nós acabamos engordando porque nós desequilibramos a balança. Não é a balança que pesa, mas é a balança do gasto energético e a balança da ingesta de alimentos. Nós vivemos no universo em função de produção de energia. E é sempre muito importante nós entendermos que aquilo que nós comemos, a massa, ou seja, o alimento, ele tem energia. E esse organismo, o corpo humano, aprendeu na escassez que ele deve guardar o excesso. Porque o homem vem de uma fase de muita adversidade em termos de alimentos. Isso há milhões de anos. Então, hoje, nós estamos adaptados à economia de energia. Então, qualquer coisa a mais que você coma, o organismo não joga, ele guarda, por isso o excesso. Então, como eu disse, o grande culpado é a sociedade, de uma maneira geral. O estresse onde nós estamos inseridos, as dificuldades. Não é o seu vizinho, não é o que está na rua guiando o carro o culpado. Não sou eu que falo aqui sobre a questão da obesidade, eu estou alertando. Mas é importante que você entenda que obesidade é fruto de desequilíbrio e nós precisamos retomar o equilíbrio. Então, para vocês terem uma ideia, né, o Mato Grosso do Sul é um estado onde a obesidade está aumentando. E há 7 anos, mais ou menos, Campo Grande foi considerado a cidade mais gorda do Brasil, com 22% das pessoas obesas. Então, o que é o obeso? Obeso é aquele que tem índice de massa corporal acima de 30. E excesso de peso é aquele que tem massa corporal entre 25 e 30. Então, 56% da população de Campo Grande tem excesso de peso. Muito alto. E 22% obesidade. Então, vocês veem que nós estamos entrando por uma situação que daqui a pouco todos serão obesos. E isso é muito ruim do ponto de vista de saúde. Nós vamos comentar isso aí, vamos começar ouvindo, inclusive, agora, a solicitação da dona Eleodora. Doutor Luiz, meu nome é Eleodora. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para eu emagrecer. Porque eu estou comendo muito, e quando mais eu come, eu quero comer mais. A dona Eleodora, no seu vídeo, é bastante interessante o seu posicionamento. Ela diz, doutor, eu como e daqui a pouco dá vontade de comer de novo. Eu diria para a senhora, de uma forma até jocosa, brincando, né? Para de comer, fecha a boca. Né? Mas eu sei o que acontece com a senhora. Na verdade, dona Eleodora, a senhora se alimentando de alimentos, de comida, né, que nós chamamos de massa, que são os carboidratos, nós aumentamos o nível de glicose de uma maneira muito presente, ou seja, muito rápida no organismo. E o pâncreas aumenta o nível de insulina. A insulina é para pôr a glicose para dentro da célula.
e aí diminui o nível de glicose. E uma das coisas que faz a senhora ter fome, todo ser humano ter fome, os animais, de uma maneira geral, é a queda da glicose. Todas as vezes que cai a glicose, é o que nós chamamos de hipoglicemia, vem a sensação de fome. Então, o carboidrato, quando nós damos preferência para ele, as massas, aumenta o nível de glicose, rapidamente cai, porque a insulina entra em ação e a senhora volta a ter fome e volta a comer esses alimentos. Então, aqui já tem a primeira dica. Evite os alimentos que tenham teor calórico elevado, como o caso das massas, pão, macarrão, bolo, açúcar, de uma maneira geral, né? Agora, o que fazer, né? É importante que a gente possa também entender a fisiologia, o mecanismo. Quando nós distendemos o nosso estômago, de uma maneira geral, nós inibimos o apetite. Então, nós criamos aquilo que nós chamamos de saciedade. E a saciedade, ela pode vir quando você bebe água, distende o estômago, ou então você coma alimentos que ficam mais tempo no estômago, como é o caso das verduras. Então você mastiga bem, alface, agrião, tomate, chuchu, são alimentos de muito baixa caloria. Distende o estômago, distendendo o estômago, na hora que você for comer o arroz, o feijão, você já vai comer em quantidade menor e vai ter um tempo maior de esvaziamento do estômago e, consequentemente, a absorção do alimento será mais lenta num nível menor de carboidrato. Isso vai fazer com que a senhora não tenha fome e que a senhora possa ficar mais tempo sem comer. Sendo assim, é fundamental para começar a perder peso e se alimentar adequadamente. Dr. Luiz, meu nome é Aline. Eu gostaria de saber como que eu faço acompanhamento para perca de peso na rede pública. Nós não temos na rede pública um acompanhamento ambulatório voltado especificamente para a obesidade. Nós temos, no Hospital Regional aqui em Campo Grande, o Serviço de Obesidade Infantil, com 2 endocrinologistas, e isso faz com que a gente possa instruir as crianças como se alimentar adequadamente. Mas adulto nós não temos ainda. Quando a senhora fez essa pergunta, eu me reportei ao secretário de Saúde de Campo Grande, Dr. Sandro Benites, e ele disse, é uma excelente ideia para que a gente possa ter verdadeiramente um serviço de orientação do ponto de vista dietético, de atividade física, social, familiar, para que as pessoas possam começar nesse programa, porque a obesidade tem uma importância muito grande do ponto de vista de geração de doenças. E é importante essa sua pergunta, porque essa sua pergunta nos alerta para o fato de que nós precisamos ter orientação. Quer dizer, numa população onde nós temos aí 56% de pessoas com excesso de peso em Campo Grande e 22% de obesos com índice de massa corporal acima de 30, né? É fundamental que a gente tenha essa orientação e que a gente possa ajudar as pessoas a perderem peso. A sua pergunta é muito boa, ela gera uma dificuldade, ela gera um problema e nós vamos atrás para tentar resolver isso aí, inclusive desafiando, e o próprio secretário, Dr. Sandro Benites, já abraçou a ideia. Nós temos aí agora mais uma dúvida, né? E ela está sendo colocada pelo senhor Arci. Vamos ouvir a sua pergunta. Doutor Ovaldo, eu tenho uma curiosidade, meu nome é Arci Aquino. A questão da obesidade. Tenho na minha concepção que a obesidade ela tem 2 fatores. O emocional, né, que hoje ele é mais propenso, tem mais pessoas emocionalmente não muito bem, e é onde ele tem ansiedade e come mais, consome mais. E o fisiológico, né? Qual a diferença do fisiológico para o emocional? Arci, a sua pergunta é interessante. Veja que isso aí dá um livro, né? Dá um simpósio. Nós dissemos no início do programa que, de uma maneira geral, as pessoas estão ideologizando a questão da obesidade. Ninguém é culpado pela obesidade. Quem é culpado pela obesidade é o progresso e as instabilidades sociais geradas pelo agrupamento, né?
gerado pela cidade, pela insegurança, o medo, a inquietação. Então nós, seres humanos, nós vivemos colocados entre dois grandes senhores, que são o prazer e a dor. Comer é um prazer fantástico. Então nós precisamos, de uma maneira geral, ter domínio sobre isso. E a gratificação cerebral, que tem um determinado ponto lá no cérebro, que chama o núcleo accumbens, ele é fundamental para isso, porque o prazer nada mais é do que a busca da gratificação. Então, nós, seres humanos, reproduzimos pelo prazer sexual, porque se não tivesse prazer sexual, não haveria, né, continuidade da vida. Então, essa gratificação cerebral, ela acontece em situações que trazem à lembrança a situação de agrado, de compensação. Então, quando você está triste por algum aspecto, você diz assim, eu preciso me compensar, eu preciso ter, inclusive, uma vantagem nisso. Aí o indivíduo vai lá na geladeira e come o chocolate, que é doce, é gostoso, tem gordura, e aí ele se compensa porque é como se fosse, inclusive, um tóxico no cérebro. A mesma forma aqueles que são dependentes de drogas, eles usam porque a memória o traz bem-estar. Da mesma forma, também a questão da alimentação. Do ponto de vista fisiológico, nós precisamos comer, né? Então, a grande questão da obesidade é o desequilíbrio, é o medo, é a insatisfação. E aí nós vamos atrás da compensação. Por isso, as pessoas têm ficado obesas no nosso meio social. Infelizmente. Nós vamos fazer um break e já voltamos com a segunda parte do programa Tribuna da Saúde. Não saia daí e acompanhe, porque o tema é bastante interessante hoje. Obesidade. Voltamos a apresentar Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Dia 4 de março é o Dia Mundial, passou, né? Dia que se comemora, o Dia Mundial da Obesidade, né? Não tem uma comemoração, mas simplesmente um alerta. A data alerta para a população para os riscos dessa condição que atinge 41 milhões de brasileiros. Hoje, estamos respondendo as perguntas da população. Você também pode mandar um vídeo com a sua dúvida para o WhatsApp 99832 1122. O tema desta quinta-feira é obesidade. Como a obesidade acontece? Nós vivemos dentro de um corpo físico. Pensamos, sentimos, agimos, trocamos experiências com o mundo ao nosso redor. Nossos relacionamentos são a causa das alegrias e tristezas que vivemos, porque relacionar-se é aprendizado constante. É aprender a ser como gostaríamos de ser, apesar dos outros existirem. É aprender a viver como gostaríamos de viver, apesar dos outros existirem. É aprender a se sentir bem, apesar dos outros existirem. Quando combatemos insistentemente nossos prazeres, nossos melhores sentimentos, perdemos a alegria de viver. No caso do futuro obeso, ele irá compensar esta falta de prazer que sente em sua vida por meio do prazer instantâneo que as comidas deliciosas e fartas proporcionam, na tentativa de resolver o problema. O problema é que essa maneira de lidar com a insatisfação é perigosa e pode se transformar numa doença. Quando ingerimos muito lixo, como doces, refrigerantes, gorduras, excessos de farinhas brancas, carnes gordurosas, chips, sorvetes, sujamos e contaminamos uma glândula essencial para o controle do funcionamento perfeito do nosso metabolismo. Uma das funções principais desta glândula é a da saciedade, além de ser também responsável pelas nossas emoções, a sede, o sono e a temperatura. Essa glândula faz uma conexão com o estômago. Com tanto lixo, perdemos a preciosidade desta conexão. A vida piora, porque ao nos desconectar do estômago e das emoções, somos capazes de comer qualquer coisa, também somos capazes de aceitar qualquer coisa.
Nos tornamos flácidos, de corpo e alma. E se inicia um ciclo vicioso que nos levará à obesidade. Mais insatisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa, mais suja e contaminada nossa glândula ficará. Mais anestesiado nosso estômago e nossas emoções. Mais atrocidades contra o nosso corpo. Mais insatisfeitos e infelizes ficamos. Mais busca pelo prazer imediato, mais comida prazerosa. Neste momento, perdemos o poder de selecionar o que é melhor para nós mesmos, porque estamos sofrendo o efeito anestésico em que tudo fica mais leve para sentir, embora o corpo esteja cada vez mais pesado. Pronto, agora estamos dentro de uma situação realmente difícil. Neste momento, a situação está bem pior do que no começo, onde só era preciso aceitar e apoiar o que sentíamos. O tempo não vai se encarregar disso. Se fosse assim, as pessoas mais velhas seriam mais felizes, saudáveis e magras, e não é o que vemos por aí. A medicina ainda não conseguiu resolver o problema da obesidade. A nutricionista Sandra de Oliveira, especialista em emagrecimento e diabetes, fala agora com a gente e vamos ouvir o seu depoimento e, naturalmente, o seu alerta, a sua observação sobre essa questão da obesidade. Atualmente as pessoas vêm buscando uso de medicações de forma indiscriminada e sem acompanhamento médico para emagrecer. Sabe-se que a medicação usada de forma errada traz diversos malefícios à saúde, desde problemas hormonais, efeito rebote, porque após você parar de tomar o remédio, você volta a ganhar peso de novo, e dependência. Sabe-se que a obesidade é um problema de saúde e ela causa diversos malefícios ao corpo do indivíduo, desde problemas nas articulações, problemas cardiovasculares, problemas hormonais e câncer. Então é de extrema importância você fazer acompanhamento médico e nutricional. Para ter uma alimentação adequada, equilibrada e de forma efetiva, procure um nutricionista para te ajudar. Sandra, muito obrigado pela sua observação, pela sua participação, realmente bastante oportuno o seu alerta. De uma maneira geral, as pessoas acham que emagrecer é como se fosse um toque de dedo, um toque de mágica. Não é exatamente isso, como você alertou. Nós dissemos no início do programa que, de uma maneira geral, a obesidade ela expressa uma inadaptação. Nós aí temos praticamente 100, 120 anos de mudança total, do ambiente social. E o homem está adaptado a uma situação de escassez de alimento há muitos anos, há milhões de anos. Então, na verdade, o homem precisa se mexer, o homem precisa da energia. Mas hoje nós criamos um ambiente hostil em que o homem fica parado, ele não sobe escada, ele vai de elevador, ele não levanta para mudar o canal da televisão, ele usa o controle remoto. E, de uma maneira geral, isso no fim do dia dá uma diferença muito grande em termos de gasto energético, além do que a exigência de competência profissional tem aumentado. E as pessoas têm trabalhado, estudado e não têm se exercitado. Então, essa sua colocação é muito oportuna, principalmente no que diz respeito à alimentação, à orientação. Também não vá sair por aí fazendo exercício sem ter passado, principalmente se você tiver mais de 35 anos, passado por uma avaliação médica. Muito obrigado, Sandra. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora o questionamento do senhor Anor Aquino, que também tem uma dúvida para que a gente possa responder aqui no nosso programa. Olá, doutor. Eu já cheguei a pesar mais de 120 quilos, mas por meio de jejum, um período de vários meses, fazendo jejum entre 2, 3 dias, eu consegui chegar ao peso que eu estou agora. E a minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de saber por que tem esse tabu quanto ao jejum. Pois quando a gente vai fazer alguma pesquisa, na internet diz que o jejum é muito prejudicial para a saúde. Mas quando eu fiz, não cheguei a sentir nenhum problema físico durante o processo. Anor, essa sua pergunta é muito oportuna, A gente tem hoje, cientificamente comprovado, o chamado jejum intermitente.
E, teologicamente, Jesus Cristo dizia que só se conseguia expulsar determinada casta de demônios com jejum e oração, né? Significa o jejum um autodomínio. Mas aqui um alerta. Qual é o alerta? Nós temos hoje, devido à obesidade, muitas pessoas diabéticas. E o diabetes é nada mais, nada menos do que o aumento da glicose e também o aumento da insulina, paradoxalmente. Só que esse aumento da insulina torna essa insulina pouco ativa para baixar o nível de glicose. E se a pessoa não se alimenta, aquele aumento de insulina vai reduzindo progressivamente a glicose. E o cérebro não tolera o nível baixo de glicose, ele pode degenerar. Não raro, tem pessoas que, às vezes, por queda de glicose, elas acabam fazendo o que nós chamamos de encefalopatia metabólica. É como se o cérebro fosse cozinhado, degenera porque tem gordura, ele não tem reserva de glicose. Então, esse é o cuidado. Na verdade, o jejum reduz. É importante que você, na verdade, faça, porque é um autodomínio, mas você não deve passar de 6 horas. Existe uma religião, né, dos árabes, que é o chamado... É um período, né, são os muçulmanos, é um período em que eles têm uma determinada época do ano, eles ficam praticamente um mês fazendo jejum durante o dia, que é o Ramadã. E está provado que o Ramadã e também o jejum intermitente é benéfico do ponto de vista cardiovascular, porque reduz a resistência à insulina. Sendo assim, o meu alerta é que se você for fazer jejum, você não deixe de ter um acompanhamento médico. Caso contrário, você pode ter problemas sérios. E, dando continuidade, a nossa última pergunta de hoje é da Cláudia Trindade. Dr. Luiz Ovando, eu sou a Cláudia. Há quase um ano eu passei por um processo de emagrecimento e eu tomei remédio para ansiedade, né? Junto com a dieta. Perdi 12 quilos e eu gostaria de saber se isso causa algum mal à saúde. Cláudia, o remédio para ansiedade não causa mal. Eu estou aqui, nós comentamos, né? Todos nós temos um nível de ansiedade durante o dia, né? É importante que você entenda isso, porque as pessoas acham que a ansiedade é uma coisa tétrica, tem demérito, a pessoa ansiosa é instável. Não. Tem pessoas mais ansiosas, pessoas menos ansiosas. Isso está muito relacionado à questão de formação, de valores, princípios, desde a época de infância. Então, tem pessoa que, quando levanta, já levanta extremamente ansiosa, tremendo, coração acelerado, enfim. E o excesso de ansiedade é a síndrome de pânico. Todos nós temos períodos de ansiedade durante o dia. Se você tem ansiedade em excesso e você quer se gratificar, como nós explicamos no bloco anterior, né, é importante que você tome o remédio. Não tem nenhuma dificuldade. Claro que sob orientação médica, para você não ficar totalmente dependente. Juntamente com o ansiolítico, é importante que você faça uma psicoterapia e você se descubra o motivo pelo qual você é ansiosa. Então, não tem nenhum problema, você pode perfeitamente tomar quando for necessário, sob orientação médica, e as pessoas que estão nos ouvindo, que são ansiosas, que viram e mexem, em vez de fazer alguma coisa, é importante que a gente alerte para isso, tem que canalizar o seu potencial. Né? Canalizar o seu potencial através do exercício, de uma criatividade, né? De uma atividade outra, ao invés de ir para a geladeira ou ir na cozinha e ficar comendo o tempo todo, porque aí terá realmente problema. Então você fez correto, tomou o remédio quando precisava, sob orientação médica, não tem nenhum problema e precisa, em casos de ansiedade, procurar ajuda. No programa de hoje falamos sobre obesidade, que conforme o Ministério da Saúde é doença. E eu digo aqui, sendo coerente com aquilo que nós começamos, que é uma inadaptação orgânica ao ambiente que nós criamos, né? Mas o que é importante disso é que no ano de 2022,
mais de 860 mil brasileiros foram diagnosticados com obesidade mórbida. O que é obesidade mórbida? É o indivíduo que tem índice de massa corporal acima de 42. É muito gordo. Agora, esses indivíduos, grande parte deles, só consegue perder peso porque ele sofre, tem problema respiratório, não dorme direito. Ele só consegue perder peso, muitas vezes, com a cirurgia bariátrica. Mas antes disso, é importante tratar com exercício, dieta, orientação psicológica e, às vezes, até psiquiátrica. Pense sobre isso. Eu vejo você no próximo programa. Até lá.